Primeiramente, gente, boa noite mais uma vez, né? Aos futuros profissionais concursados, né, da Prefeitura de Salvador. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Não sei se eu já tive com alguém em algum outro momento, né, do outro edital. Se eu estive, sinaliza aí, por gentileza, na mensagem, para eu ver se tem alguém conhecido já, ou se são todos novos. Coloquem aí. Bem, vou me apresentar primeiro para vocês, né? Meu nome é Estela Renate Tolentino, eu sou enfermeira de formação pela Universidade Federal da Bahia, sou bacharel em saúde também pela Universidade Federal da Bahia, especialista em saúde coletiva, com ênfase em programa de saúde da família e também na educação de nível superior. Estou aí na área de educação já há 12 anos na formação dos profissionais de enfermagem, então já tenho um pouquinho de experiência e vou estar com vocês falando hoje um pouquinho, né, sobre o edital do concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que está, né, a nossa prova está chegando aí dia 17 de novembro. É um concurso muito esperado, né, para todos os profissionais da área de saúde, não só da área de enfermagem. E aí eu queria saber primeiro um pouquinho de vocês. Vocês são de qual cidade? Sinalizem aí. Podem colocar na mensagem ou falar também, abrir o microfone. Enzo entrou. Jande, Laisa, Silvana, Cirleide. São baianos, não são? Olha, Laisa é daqui de Salvador. Belle também. Tem alguém do interior? Ou de outro estado também, né? Jande também aqui de Salvador. Boa noite, Jande. Enzo, Cirleide, ó, as pessoas principalmente aqui da cidade. Agora eu quero saber da área de formação. Coloque aí, enfermagem, outra área da saúde, para eu poder conhecer um pouquinho de vocês também. Enzo, enfermagem. Ó, Beli também da área de enfermagem. Pronto, enfermagem dominando. Então devem estar com muitas expectativas, né, para esse concurso. Vamos começar para a gente falar um pouquinho então sobre ele. E aí vocês podem tá interrompendo também, não tem nenhum problema, tá? Enquanto eu for falando, se tiver alguma dúvida, né, algum ponto que queira esclarecer, que queira que eu retome, não tem problema algum. Vocês podem abrir o microfone ou colocar no chat que eu vou falando para vocês, tá certo? É importante a gente ter essa interação. Ó, Laisa também, enfermagem. Que ótimo. Então vamos lá. Então, estão conseguindo visualizar a tela? Tudo bem aí? Pronto, Sileide. Ótimo. Se eu consigo. Deixa eu ampliar aqui para vocês, porque acredito que vai ficar melhor. Só um minuto. Melhorou? Sinalizem aí. Pronto, então vamos lá. Então, para a gente começar, né, iniciar falando um pouquinho sobre o concurso, pessoal,
Vamos conhecer um pouco do edital, né? Vocês vão ver que é importante que a gente consiga entender, né, o que é que vai ser cobrado na prova, né? Que cada banca, cada edital pode ter uma variação aí de conteúdos. Então é importante que a gente conheça para que vocês também possam estar direcionando o estudo de vocês. Então, para esse concurso da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos aí a divisão por área. Então, nós temos aí vagas para o nível médio, o nível técnico e o nível superior, né? Para o nível técnico, nós temos aí como profissão auxiliar de saúde bucal, onde está sendo disponibilizado 6 vagas. Para o nível técnico, nós temos aí 2 profissões, né? A área de enfermagem e o técnico de laboratório. A área de enfermagem é a área mais predominante, então a gente tem uma maior concentração de vagas, né? Para o técnico de enfermagem da assistência geral, estão sendo oferecidas 98 vagas, então um número muito considerável, né, se a gente pensar em concurso de uma maneira geral, principalmente municipais. Temos também 4 vagas, né, específicas para o técnico de enfermagem que for atuar na atenção primária à saúde, e temos aí 2 vagas para o técnico de enfermagem que for atender no serviço, né, do SAMU. E para o técnico de laboratório, nós temos aí 8 vagas disponibilizadas. Pensando no nível superior, a gente vai ter uma gama maior de profissões. Eu coloquei algumas aqui do edital. Então, por exemplo, a gente vai ter vaga para assistente social, um número total de 56 vagas. Para enfermeiro, nós temos aí 63 vagas, né? É a profissão que está oferecendo o maior número de vagas, né, considerando as subdivisões. Para a área de farmácia, temos aí 19 vagas, fisioterapia, 8, nutrição, 8 vagas também. Tá? Eu não coloquei todas as profissões de nível superior que estão sendo contempladas nesse edital, tá? Mas tem muito mais profissões aí. E aí nós temos nesse edital uma remuneração, tá? Que não está dividido por categoria, né? Por profissão, aqui é uma média. Então nós temos aí no edital uma remuneração geral, né? Que varia de R$ 2.250 até R$ 12.666, né? Isso pensando para a profissão do médico, né? E as subdivisões também. O edital está com a carga horária de trabalho de 20 a 40 horas, isso vai depender, né, de qual profissão você vai estar se candidatando, para saber qual a carga horária você vai ter que cumprir. Isso a gente falando de carga horária semanal, tá? É uma prova objetiva, né, de múltiplas questões. A gente vai treinar um pouquinho algumas questões para vocês também irem se familiarizando um pouco, relembrando também alguns conteúdos. E aí vocês vão ver que são, né, múltiplas alternativas de A, B, C e D, tá? Então a gente só vai ter uma alternativa para cada questão, mas assim o formato ela varia muito. Então a gente vai estar visualizando isso também, tá? E a prova, a realização da prova, ela está bem próxima aí, né, dia 17 de novembro. E a banca escolhida para o concurso de Salvador é a IDECAM. E aí, quais vão ser, né, as áreas que serão cobradas no concurso? Tá? Então, a gente vai ter alguma divisão aí em relação ao nível médio e técnico para o nível superior. Isso considerando os conhecimentos gerais, né, que vai contemplar, e também os conhecimentos específicos de cada área. Então, para o nível médio e técnico, nós temos a subdivisão aí dos conhecimentos gerais. Então, né, o profissional que estiver se candidatando para essa grande área, ele vai ter que, além do conhecimento técnico específico, né, ele vai ter também na sua prova algumas questões de áreas, por exemplo, como a área da língua portuguesa, onde vai estar presente aí 20 questões, né, que vocês vão ter que responder. Raciocínio lógico, que vão estar presentes 10 questões, e legislação do SUS, também com 10 questões. Então, assim, de conhecimento geral, nós vamos ter 40 questões para vocês responderem. Sendo que essas 40 questões, cada questão vai ter o peso de 1. Tá? Então, para que ao final, né, possa ser somada essa nota. E na área de conhecimento específico, a gente vai ter 20 questões, né? Então, por exemplo, uma maioria aqui de enfermagem, né? Então, nós vamos ter aí para o técnico de enfermagem 20 questões a serem respondidas de conhecimento específico da área, tá? E aí a gente vai ter uma pequena diferença, porque cada questão ela vai ter um peso dobrado em relação ao conhecimento geral. Então, quando for fazer, né, a multiplicação das questões que foram acertadas aí, vocês vão ter um peso maior para o conhecimento específico, certo? Será um peso 2. Então, ao total aí, nós vamos ter 60 questões para serem respondidas na prova do nível médio e técnico, somando, né, um total de 80 pontos. Tá? E aí, qual é a exigência mínima, né, para que o profissional ele não seja desclassificado?
é que ele acerte, né, no mínimo 50%, né, das questões e que não zere nenhuma das áreas. Tá? Então, isso é uma obrigatoriedade dentro do edital para que o profissional ele possa ser classificado. Para o nível superior, a gente vai ter também, né, a parte de conhecimentos gerais e conhecimento específico, com a pequena diferença aí em relação ao número de questões e a inclusão de uma área dentro dos conhecimentos gerais, que é a área das noções de informática, que no nível técnico a gente não vai ter essas questões dentro da prova. Tá? Então, nós vamos ter aí, dentro da área de conhecimentos gerais, língua portuguesa, com um total de 10 questões a serem respondidas, raciocínio lógico, com um total de 6 questões, legislação do SUS, 10 questões. Então, veja que legislação do SUS, ele é um conhecimento que vai ser exigido em todos os níveis, tá? Nível, tanto no nível técnico quanto no nível superior. Atualidades e legislação, nós vamos ter aí 8 questões. Noções de informática, 6 questões, tá? E para o conhecimento específico da área de enfermagem, a gente vai ter 30 questões. Então, ao total, o profissional vai estar respondendo aí 70 questões, também com pesos variados. A área de conhecimentos gerais, o peso será 1, e para a área de conhecimentos do conhecimento específico, o peso será 2. Então, quando a gente multiplicar aí o peso pelo número de questões, a gente tem um total de pontos aí de 100%, que é o máximo que o profissional ele vai conseguir alcançar. Lembrando que também, para a classificação, tem a exigência do profissional acertar no mínimo 50% da prova e não zerar nenhuma das áreas. Até aqui esclarecidos? Coloquem aí. Tinham prestado atenção nessa questão do edital, sim ou não? Cirleide respondeu sim, Laisa. O restante do pessoal estão tímidos? Respondam aí, sim ou não. Tinham olhado ou só olhou a parte das vagas, da quantidade de vagas? Aí. A gente vai ver que é muito importante o conhecimento do edital, né? Porque às vezes o profissional que está ali concorrendo àquela vaga, ele acaba, se ele não tem o conhecimento das áreas que são cobradas, do peso e da quantidade de questões que ele vai ter que responder, ele pode estar priorizando uma área em relação à outra. E quando a gente faz a somatória, ele pode ser prejudicado. Então, isso é muito importante a gente conhecer, né? Claro, conhecimento específico a gente já tem esse embasamento, né? Que a gente sabe que vai ser cobrado, mas também, diante da concorrência que nós temos hoje no mercado de trabalho e também do número de inscritos, nós temos que também estar atentos às outras áreas de conhecimentos gerais. Isso é muito importante. Ótimo, Bel. Então, vamos lá. E aí eu trouxe para vocês também, né? Pensando que a parte de saúde pública, né, de legislação, ela é comum, né, às áreas, como eu falei para vocês. Então, tanto no nível técnico e médio, quanto também no nível superior, é uma área comum de cobrança na prova. Então, se vocês forem comparar também os conteúdos que saíram no Enem Digital, vocês vão ver que esses conteúdos eles são similares. O que nós vamos ter de diferença é na parte do conhecimento específico, né? E aí eu falo aqui mais particularmente, né, pensando na área de enfermagem, que é o que vocês me sinalizaram, né, que estão aqui presentes hoje. Então, se a gente comparar a lista de conteúdos, o técnico de enfermagem e do enfermeiro, vocês vão ver que vai variar alguns assuntos na parte específica, mas a parte de conhecimentos gerais, né, de legislação do SUS, eles vão ser muito similares. E a parte de saúde pública é uma parte muito cobrada, né? Então a gente não pode deixar, né, de priorizar essa área aí. E aí eu trouxe alguns temas que são mais cobrados, né, nas questões de saúde pública. Lembrando que não são só esses, né? Nós vamos ver na mentoria que a gente vai trabalhar vários assuntos, várias questões com vocês também de abordagem para que vocês possam fixar o conteúdo, né? Para que vocês possam treinar também para poder não cair em pegadinhas, porque às vezes uma palavra, um verbo, né, que o profissional ali na hora de responder não prestou atenção, ele acaba perdendo aquela questão, mesmo sabendo o conteúdo. Né? Isso é o que quem trabalha na área da educação, né, como eu, nós escutamos muito isso. Ah, mas eu sabia o conteúdo, eu sabia, por que eu errei? Às vezes é uma palavra, é um verbo ali que muda todo o contexto. Então é preciso também ter muita atenção. Tá?
E aí, como principais temas na área de saúde pública, eu trouxe para vocês, né, não poderia ser diferente, o Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí nós vamos ter várias legislações, decretos, portarias, né, que vão estar ali fundamentando as ações que são desenvolvidas dentro do Sistema Único de Saúde, incluindo também a formação do sistema em si. Né? E aí, então é preciso, o que, que vocês precisam, de maneira geral, entender, né? Compreender qual é a estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Nós vamos ter as redes de atenção, nós vamos ter os níveis de atenção. Então, como é que ele se estrutura para o atendimento da população? Então, isso é muito importante, né? Conhecer o fundamento do Sistema Único de Saúde, a base dele. Qual é essa base? Quais são os princípios que regem, né, que fundamentam o Sistema Único de Saúde? Quais são as diretrizes que vão estar presentes, independente, né, de qual serviço esteja sendo oferecido, em qual nível de atenção? Então, esses princípios e diretrizes, eles são fundamentais. Então, o profissional de saúde, ele precisa entender e compreender quais são esses princípios e diretrizes. E a legislação, né, que são as normas, as leis que vão reger a assistência dentro do Sistema Único de Saúde, né? Desde a formação de serviços, do orçamento, da distribuição desse orçamento, da formação e aplicação das políticas públicas, até o nível de assistência mesmo ali diretamente, né, do profissional para o usuário, para o paciente. Então é muito importante a gente entender tudo isso. As políticas de saúde em si, né, é importante que a gente saiba quais são as principais políticas. Então, nós temos políticas em algumas áreas específicas, como saúde do adulto, né, saúde da criança, saúde da mulher. Nós temos nas áreas de vigilância, né, área de humanização, de vacinação. Então, a gente precisa entender quais são essas políticas e o que regem essas políticas, já que vocês vão estar atuando, né, num serviço que vai ter como base essas políticas de saúde. Então, isso é importante, né, e não passa despercebido nas questões. Entender também a parte da epidemiologia, né? Às vezes os profissionais eles focam muito na questão da doença em si, né? Saber o que é a doença, saber qual é o diagnóstico, saber qual é o tratamento, ou então como prevenir aquela doença, né? Isso é fundamental, é básico da assistência à saúde, né, pelos profissionais, mas para além disso a gente precisa entender, né, quais são os indicadores de saúde, né? Quais são os tipos de estudo que são realizados? Né? Alguns termos são muito importantes, então entender o que é uma pandemia, o que é uma endemia, o que é um surto, né? Isso é muito importante, né? Até para a gente poder interpretar também os dados, né? Que nos chegam, né? Dos serviços de saúde e os dados também do Brasil em si, entender quais são as principais doenças epidemiológicas que afetam o nosso país, que afetam a nossa região, né? Entender também como funciona o serviço de vigilância, quais são essas doenças de notificação que são a notificação obrigatória que vocês vão estar tendo que notificar para a vigilância, como é que se dá esse processo de notificação. Então, são aspectos também fundamentais que precisam, né, estar aí no dia a dia de vocês e vocês precisam dominar esses conteúdos, né, não só para a prova em si, para as questões, mas também para o exercício, né, da profissão. Temos também a questão da vigilância, né? Entender quais são os tipos de vigilância. A gente acaba falando no dia a dia muito mais, né? De algumas vigilância, depender do setor que vocês trabalham, que vocês vivenciam. Então, às vezes, domina mais a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde do trabalhador, a vigilância sanitária, mas a gente precisa entender, desde a formação do SUS, quais são as vigilâncias de atuação, quais são os objetivos de cada um, os instrumentos que o profissional de saúde tem em mãos e deve ter para estar, né, abastecendo com informações, com dados, essas vigilâncias. Então, é preciso a gente entender todo esse contexto também. E a atenção primária à saúde. Né, entender então como é que surgiu, né, a estratégia de saúde da família, quais são as diretrizes que fundamentam essa estratégia de saúde da família, os profissionais, as equipes, né, entender a questão do território, da população, né, entender como é que é essa distribuição dessa população nesse território, entender a questão dos agentes comunitários de saúde, dos programas que estão associados, né? Então, dominar essa parte da atenção primária à saúde ela é muito importante, né, para a atuação e também para a prova, mesmo que você não vá
né, não exerça dentro, né, a enfermagem ou outra profissão de saúde dentro da atenção primária à saúde, mas para a prova as questões serão cobradas, então você precisa entender isso. Aí a gente vai ter situações bem específicas, né, com relação à estratégia de saúde da família, que difere dos outros níveis de atenção, né, o nível secundário e o nível terciário. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? E aí, pessoal, dúvidas? Lembrando que, assim, aqui eu falei de uma forma resumida, né? A gente vai ter todos esses pontos que eu falei para vocês, eles vão ser subdivididos no edital, né? Em vários conteúdos. Então, às vezes, o aluno também fica um pouco confuso com relação a isso, né? Vê lá várias leis, né? Vários decretos, ele não consegue entender, né? Porque ali a gente vai ter vários decretos, por exemplo, várias normas que vão estar dentro do nível de atenção. Então, a gente busca condensar esses conteúdos, né, de uma forma mais clara para que vocês possam entender, né? Às vezes é chato, né? Tem muita lei, muita informação, mas a gente tenta condensar isso de uma forma mais clara para que vocês possam realmente entender e que consigam também, né, estar respondendo as questões sobre o assunto. E aí eu trouxe também alguns os principais temas dentro da enfermagem, tá? Que a gente vai ver na parte dos conhecimentos específicos. Então a gente tem a grande área, né, da saúde pública, onde a gente vai ter, né, a questão da vacinação, que é a questão certa de concurso, tá? Então, assim, se tem um assunto que vocês não podem deixar de ver, né, de relembrar, né, se tem alguma dificuldade ainda, de se atualizar, tá? Porque todo ano a gente tem atualização no esquema vacinal. Então, vocês precisam, inclusive, vai sair agora, já saiu, né? Mas não como exigência, vai ser a partir do mês de novembro, né? Uma atualização da vacina, do nosso calendário nacional de imunização. Não sei se vocês viram aí nas notícias, né? Mas a gente vai estar saindo, né? A VOP, e a gente vai ficar só no esquema vacinal com a VIP. Lembram lá, para falar da doença? Lembram? Da paralisia infantil, a prevenção, que a gente tinha a VIP e a VOP como esquema de vacinação. E aí a gente teve essa adaptação agora, essa mudança, né, na verdade, no esquema vacinal, e vai sair a gotinha, né, o famoso Zé Gotinha, ele sai, ajudou durante tanto tempo, né, a saúde pública, então ele vai sair, a gente vai ficar só com a vacina intramuscular, né, que é a VIP. Então, assim, vacinação é um tema que ele está em constante atualização. Então, se o profissional ele precisa estar se atualizando e conhecer mesmo, conhecer a técnica, né? Conhecer quais são as vacinas, a forma de você estar aplicando essas vacinas, né? Então, como é que quantas doses são, quais são os meses de aplicação, né? Quais são as doenças que são preveníveis daquela vacina. Então, isso são pontos importantes que são cobrados sim, né? Não existe uma prova que a gente olha aí que a gente não veja uma questão relacionada à imunização que está dentro desse tópico aí de saúde pública, né? Então, se tem um conteúdo que é certo, vocês não podem deixar de revisar e de aprender, né, de se atualizar, como eu disse, caso não tenham olhado aí as atualizações para este ano, é a questão do Programa Nacional de Imunização. Tá? Outro ponto também que a gente vai ter dentro da enfermagem é a legislação do SUS e os programas de políticas de saúde pública, onde a gente também vai ter um direcionamento para a atuação da enfermagem. Então, é importante que a gente verifique isso, que dê uma olhada também, tá? Temos também os conteúdos básicos, né, da enfermagem, lá de fundamentos de enfermagem, né? Então, quando falar de doença, a gente vai estar falando ali um pouquinho também de anatomia, fisiologia, as técnicas envolvidas, conforto do paciente. Então, são conhecimentos básicos, né? Geralmente não é cobrado de forma direta, mas vai estar dentro do contexto, né, das doenças e da assistência que deve ser prestada para o paciente. Então, a gente tem que estar atento também a alguns detalhes e revisar também alguns conceitos, tá? As emergências hipertensivas também é questão, né, que geralmente cai muito nos concursos, tá? A parte de saúde do adulto, tá? Com as doenças mais prevalentes, as doenças epidemiológicas também, aí a gente, né, vai abrir aqui uma ênfase para dengue, para hipertensão, né, para tuberculose, para hanseníase. Então, são conteúdos que vocês não podem deixar de dominar. Tá?
Temos também questões de provas relacionadas a acidente vascular encefálico, né? Diabetes também, e lesões e feridas. Tá? Outro ponto que eu queria esclarecer também aqui, deixar registrado para vocês, dentro de saúde do adulto, é a questão de cálculo de medicação. Então, se vez ou outra, a gente também está vendo nas provas, né, de forma bem constante, uma questão ou outra relacionada a cálculo de medicação, mais especificamente, e também a vias de administração de medicamentos. Tá? Então, isso também são assuntos que vocês precisam revisar, tá? E precisam também estar aí atentos. Tá? Assim como também conteúdos relacionados à ética, né, o nosso código de ética de enfermagem. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, o que é preciso para ser aprovado, né? Isso pensando de uma maneira geral. Então, eu trouxe 12 pontos para a gente poder estar falando aqui com vocês hoje, tá? Primeiro ponto é a escolha de um concurso compatível com o seu perfil, né? Que eu acredito que vocês já fizeram. Então, assim, né? Escolher aquele concurso que para vocês é o mais adequado naquele momento, né? Seja pela faixa salarial, pelo número de vagas, né? Pela localidade que vocês residem ou que querem residir, né? Então, a escolha do concurso e conhecer, né? O edital, conhecer a banca que vai estar fazendo aquele concurso, é fundamental. Então, esse é o primeiro passo, tá? Segundo é fazer um planejamento de estudos, né? Que isso também engloba aqui o que eu já falei para vocês em relação aos conteúdos. Então, assim, para eu me planejar, eu preciso também conhecer quais são os conteúdos que vão estar sendo cobrados, possivelmente, né, naquele concurso que eu irei fazer, e quais são os mais prevalentes. Então, a partir daí, eu consigo planejar, né? Claro que esse planejamento ele é flexível, né? Ele é individualizado, então cada pessoa tem uma rotina, né, de trabalho, uma rotina de aprendizado. Então, vocês vão ajustar isso para que vocês consigam fazer um planejamento que seja o mais eficaz possível. Terceiro, estudar os materiais atualizados, né? Então, assim, a gente tem conteúdos dentro da saúde, que a gente chama de conteúdos padrões, né? Que não mudam, mas a gente tem as constantes atualizações. Então, vocês precisam estudar com materiais, né, que sejam atualizados, né? Para que vocês não possam estar perdendo tempo, porque às vezes está com material que está desatualizado, aí vocês perdem aquele tempo estudando, aprendendo aquele conteúdo e depois, quando vocês chegam na prova, acabam errando. Por quê? Porque aquela informação não é mais verídica, né? Já foi reformulada, então está em desuso. Então, vocês precisam manter essa atualização. Tá? Se dedicar à resolução de questões é muito importante. Tá? Então, assim, é uma forma de treinamento também e uma forma de vocês poderem conhecer a banca que está fazendo aquele concurso. Né? Então, cada banca ela tem uma forma de cobrar determinado conteúdo. Então, quando vocês vão fazendo as questões, vão treinando, tirando as dúvidas, vocês conseguem perceber, né, vão aprendendo como é que aquela banca ela costuma cobrar aquele conteúdo. Claro que na prova, né, o conteúdo pode ser o mesmo, mas vai ser cobrado de uma forma diferente, né? Às vezes você não vai encontrar a mesma questão, mas você vai encontrar aquele conteúdo e quando você olhar, você já vai ter uma noção, né, de como é que aquela banca está colocando ali, o que ela quer saber de você enquanto profissional que está prestando aquele concurso. Então, esse treinamento ele é muito importante. Fora que também com o treinamento vocês adquirem mais habilidade e rapidez também, porque lembra que vocês vão ter um número de questões para responder dentro de um determinado tempo. Então, vocês precisam praticar, né, essa habilidade de leitura rápida, né, de uma leitura dinâmica, para que vocês possam conseguir, né, ler todas as questões e responder com a maior segurança. Outro ponto também que é importante, que é muito negligenciado, é a questão de vocês manterem uma rotina saudável. Né? Como eu falei também, cada um tem uma rotina. Né? Então, o planejamento de estudo de vocês deve ser adequado a essa rotina. Mas também vocês precisam ter uma rotina saudável para que vocês possam produzir. Né? Então, assim, muitas vezes não adianta vocês estudarem por horas, incansavelmente, né? E assim, sobrecarregando a função cognitiva de vocês, porque vai chegar um determinado momento que vocês não vão conseguir, né, absorver, adquirir todo aquele conhecimento. Então, aquele tempo ele acaba sendo perdido. Então, precisa se pensar nisso também, né? Então, assim, ter boas horas de sono, uma boa alimentação, adequar o local, né, que vocês estão ali estudando. Então, tudo isso é importante porque vocês precisam estar bem para conseguir aprender e se desenvolver também na realização da prova.
Outro ponto importante também são as revisões constantes. Então, assim, vocês tendo acesso ao material, tendo acesso à aula, né, vocês podem estar sempre ali revisando aquele conteúdo. E isso é uma forma de aprendizado, né? Então, assim, a repetição, às vezes o profissional fala assim: "Ah, mas eu já vi aquele conteúdo, eu já assisti, né, já estudei em casa, ou já vi em outro momento". Mas a gente sempre tem algo diferente para aprender ali, às vezes um outro ponto de vista que está sendo apresentado daquele mesmo conteúdo, faz com que a gente desperte, né, e consiga assimilar e guardar aquela informação. Então é importante. Então, tanto a repetição é importante para que a gente grave, mas também entender que dentro daquela repetição de conteúdo, a gente também pode adquirir e guardar novos conhecimentos que às vezes a gente leu e não gravou naquele primeiro momento. Então, essas revisões, elas são fundamentais também. Participar de grupos de estudo é importante também, então, né, vocês chegaram aqui até a live através, né, lá do grupo do WhatsApp. Então, se no grupo vocês conseguem ter acesso a informações, a conteúdos, a materiais, né, a discussão também. Às vezes um colega tira uma dúvida de uma aula que teve, coloca no grupo, e às vezes você não se atentou, não era aquela dúvida não era sua, mas quando o colega lança lá no grupo, você fala: "Ah, eu não tinha prestado atenção", né? Ah, eu não tinha olhado por essa perspectiva. Então, se estar no grupo de forma ativa é importante também nesse processo de aquisição do conhecimento, né? E é um conhecimento que vocês precisam para a prova, né? E quando a gente pensa em concurso, é uma realidade que a gente precisa aprender, né, adquirir o maior número de informação e de conteúdo possível. Porque, embora a gente, né, dê um direcionamento para vocês em relação ao que vai ser cobrado na prova, né? A gente nunca consegue dizer 100% tudo que vai estar ali. Então, quanto mais informações, mais conteúdos vocês conseguirem assimilar, com certeza vocês terão melhor chance de desenvolvimento na prova. Então, essa dinâmica, nessa técnica de grupo de estudos, ela também acaba sendo bem interessante, né, para o aluno que quer estar ali sempre com o conteúdo ali fresco, né, e constante ali na mente, tá? Se manter atualizado sobre as notícias também é fundamental, né? O grupo de estudo é um meio de atualização também, né? Mas aí a gente tem aí nas redes sociais também. Então, como eu citei o exemplo para vocês em relação às imunizações, né? As vacinas, mas também a gente vai ter, né? Como vocês viram lá, no caso do nível superior, vai ter um número de questões específico para atualização. E aí a gente está falando de sociedade, né? De conteúdos diversos e não só relacionados à área específica, né, da enfermagem. Então, assim, vocês precisam se manter atualizados, porque pode cair, né, questões na prova relacionadas a conteúdos recentes, a acontecimentos recentes. Então, tem que estar aí antenado, né, com as informações e notícias. Criar um ambiente também de estudo adequado, ele é muito importante, né? Então, vocês, claro, também de acordo com a realidade de cada um, vocês proporcionar um local, né, de tranquilidade, que vocês possam estar assistindo a aula, estar no grupo de estudo, estar revisando aquele conteúdo, estar com a apostila ali olhando, mas que vocês consigam ter mais tranquilidade, um ambiente calmo, para que vocês possam também adquirir esse conhecimento e conseguir, né, guardar esse conhecimento. Então é importante, né? E também para a questão física mesmo, né? Como a gente falou de rotina saudável, um ambiente saudável, às vezes a posição, né, do sentar, né, a claridade do ambiente, a ventilação do ambiente, tudo isso é importante e faz com que o profissional ele consiga adquirir mais habilidades. Outro ponto importante é você se conhecer, né? Então, assim, cada pessoa, às vezes, ela tem um interesse maior por determinada área, né, em relação a outra pessoa. Então, às vezes, a gente já trabalha em uma área da enfermagem, então você domina mais um conteúdo, né, do que outro, ou uma área do que outra. Não, então, por exemplo, às vezes você trabalha na área de pediatria, então você vai dominar aqueles conteúdos ali da pediatria, porque é o seu dia a dia. Mas tem muito tempo que você não tem contato, por exemplo, com o idoso. Então, você pode ter algumas deficiências, né, relacionadas à assistência a essa faixa populacional. Então, vocês precisam fazer essa análise e pensar, né, quais são os meus pontos fracos, né, onde é que eu preciso estar aprimorando mais, né, e onde é que eu preciso, né, buscar mais informações, eu preciso aprender realmente porque eu não sei, ou eu preciso revisar aquele conteúdo porque eu vi tem muito tempo. Então, assim, eu não lembro mais, né, ou eu só lembro algumas coisas, mas não é aprofundado, né? Ou então, será que atualizou, né? Então, como a gente falou da questão da imunização, então assim, eu não estou trabalhando
né, na atenção primária, então não estou em contato ali direto, né, com a sala de vacina. Então, será que mudou alguma coisa? Né? Entrou uma nova vacina no calendário, que na minha época, né, quando eu trabalhei ou quando eu estudei, não estava presente. Então, assim, cada um precisa fazer essa análise, né, do que das deficiências, do que vocês precisam melhorar, né, aprimorar, para que vocês consigam o objetivo, que é adquirir o maior número de conhecimento possível, para se sair também com resultado mais positivo na prova. E isso é uma avaliação também individual. Claro que, assim, conforme vocês também vão assistindo às aulas, né, vão lendo material de estudo, vocês também conseguem fazer essa análise também. Às vezes você acha, eu achava que conhecia um conteúdo, mas quando eu comecei a ler ali, ou quando eu assisti aquela aula, eu percebi que não, né, que eu preciso rever aquele ponto específico, né. Então, assim, às vezes eu até conheço a doença, né, o mecanismo da doença, mas não lembro muito bem qual era o tratamento. Então, são pontos que vocês precisam estar constantemente se avaliando. Tá? Fazer simulados e provas anteriores é importante, né? E a gente tem também uma ferramenta muito boa, que são os aulões, né? Os aulões de revisão. Então, tudo isso faz com que os conhecimentos eles fiquem sempre frescos ali na mente, né? Então, é importante vocês também usarem essa ferramenta a favor de vocês, né? Em busca, claro, da aprovação, que é o objetivo de todo mundo. Tá? E o último ponto, que é a questão do edital, né? Por isso que eu trouxe inicialmente na aula, né? Então, assim, leia atentamente o edital para que vocês possam conhecer e não sejam surpreendidos, né? Porque às vezes, para não chegar no momento da prova e pensar assim, e tinha esse assunto, eu deveria ter estudado esse assunto, eu não sabia que iria ser cobrado esse assunto, então assim, mas estava lá no edital, né? Então, assim, parece uma besteira, né? Uma perda de tempo, mas não é. Então, vocês precisam conhecer, não só dos conhecimentos específicos, tá? Mas também dá uma olhadinha nos conteúdos dos conhecimentos gerais, porque a somatória da pontuação de vocês não é por área, é o total de questões que vocês vão acertar multiplicado pelo peso. Né? Então, assim, claro, é importante ir muito bem, o máximo que vocês puderem, né, na parte de conhecimento específico, mas lembrem que pode ser uma área também que outros profissionais também consigam se sair bem, até pela vivência. Então, assim, eu vou fazer a diferença naqueles outros pontos, né, naquelas outras áreas, né? Na área de legislação do SUS, na área de raciocínio, na área de noção de informática. Então, para isso eu preciso conhecer, tá? Então, se ficou alguma dúvida ainda, né? Se não leram, voltem depois e dêem uma olhadinha no edital, principalmente ali na parte de conteúdos, né, de cada área, dêem uma olhadinha, até para vocês saberem quais conteúdos vocês já sabem, quais que precisam revisar, quais que vocês não lembram mesmo, ou não tiveram nenhum contato, né, e precisam também estar aprendendo aí essa nova informação. Ok? Deixa eu sair um pouquinho aqui. Querem comentar alguma coisa, alguma dúvida? Beli, eu vou explicar agora para vocês essa questão do grupo de estudo, da mentoria, tá? Vou abrir um arquivo aqui para estar explicando para vocês. Mas essa primeira parte, vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem comentar? Tirar alguma dúvida? Está aberto o espaço. Não sejam tímidos. E aí? Stella, Oi. é o Robert. Boa noite a todos os Isso. alunos. É, eu vou pedir para você dar um alô. Acho que você não chegou a falar. Acho que eu cheguei a perguntar para você sobre o concurso das Você CESAB, sabe. que o pessoal está perguntando bastante. Eu não sei se você tiver alguma informação para passar para eles também, fazendo favor, porque, Pronto. porque muita gente está achando que o edital está aberto, entendeu? Entendi. Show, Nós já obrigado. estamos tendo, por nada. Nós já estamos aí com algumas notícias nas mídias, né, em relação ao concurso da Secretaria Estadual de Saúde aqui da Bahia, que é a CESAB, né? Então, assim, o último concurso tem muito mais de 10 anos, né? Então, assim, é um concurso também muito esperado, assim como, né, os profissionais estavam esperando o da Secretaria Municipal de Saúde.
os profissionais agora também estão esperando da CESAB, porque vai ser um concurso estadual, né? Então, assim, o número de vagas provavelmente será muito maior, né, do que se a gente comparar aqui com o de Salvador. Né? E também conseguir contemplar maior número também de profissionais, né, que moram no interior, que às vezes tem até uma vontade, né, de ter feito a inscrição aqui para o concurso de Salvador, mas pela questão de rotina, dinâmica, de mudança, né, ficou impossibilitado. Então, assim, vai ser uma grande oportunidade, né, o concurso da CESAB. Então, por enquanto, nós estamos só na expectativa e na divulgação de que foi liberado, né, pela, pela legislação, né, pela questão mesmo do governo, a abertura do concurso, mas a gente não tem ainda edital, tá? Então, assim, o edital não foi aberto, nós não temos período de inscrição, nem período ainda de realização da prova, não temos certeza se será esse ano ou se será para o ano que vem, né? Alguns sites estão dando a informação que seria para esse ano, mas não saiu nenhuma informação oficial em relação a isso. Não temos conhecimento ainda também de qual será a banca que vai estar, né, realizando o concurso, né, como nós já temos aqui em relação a Salvador, né, que é a Decan, que eu falei para vocês como é importante também a gente conhecer a banca que vai estar realizando a prova. Então, por enquanto, a gente sabe só dessa informação de que foi autorizado o concurso, mas ainda não temos informações mais específicas, certo? Então, realmente é uma dúvida dos profissionais em relação a isso. Então, estamos na expectativa para esse edital, né? Se sair esse ano, melhor, né? Mas ainda não temos assim informações mais Show específicas, de né, bola. oficiais em relação a isso, né? Então, Belle tinha perguntado em relação ao grupo, eu vou apresentar aqui para vocês. Estão conseguindo visualizar aí, né? Então, queridos, o Dom Concurso, ele está com a proposta, né, de estar iniciando, né, a mentoria para o concurso de Salvador. Nós fizemos a mentoria para o concurso, né, de Vitória da Conquista. Eu estive também, né, participando deste projeto aí com a parte de legislação do SUS. E aí estamos com esse projeto agora para o concurso de Salvador, tá? Então, temos o curso de mentoria, é um curso online, tá? Onde nós temos aulas. As aulas, vocês vão poder ter acesso a essas aulas gravadas, mas o Dom Concurso ele tem um diferencial. Qual é esse diferencial? Que embora a aula ela seja online, né, o que facilita muito, né, para a rotina dos profissionais de saúde. Então, se você consegue acessar, né, do computador, do celular, onde vocês estiverem, então isso é bom. Mas além disso, a gente tem uma outra vantagem e diferencial, que é a aula ao vivo. Então, assim, nas aulas os professores vão estar ali explanando sobre aquele conteúdo e vocês vão estar ali também com a oportunidade de interagir. Então, vocês conseguem tirar dúvidas ali, né, de forma simultânea, conseguem esclarecer, tem também um treinamento em relação às questões daquele conteúdo, daquela aula. Então, assim, isso é um grande diferencial que vocês não encontram em outros concursos, em outros cursos, né? Então, tem cursos que é online, mas as aulas são 100% gravadas. Então, vocês não conseguem ter esse momento aí de interação com o professor, né? Que isso é fundamental, porque às vezes você está assistindo ali, você tem uma dúvida naquele momento. Então, se aquela aula ficar gravada e você assistir em outro momento, vocês não vão conseguir tirar essa dúvida, né? Então, isso é um grande diferencial. E aí, além do curso de mentoria, tá? Também é disponibilizado, caso vocês tenham interesse, as apostilas também. Então, vocês conseguem ter acesso às aulas e também ter esse material aí para vocês estarem estudando aí, né, no planejamento de estudo de vocês, né, com a rotina que vocês vão estabelecer, tá? E aí, Robert, que está aí online, quiser acrescentar também, né, ele está com desconto aí, né, especial aí para as 30 primeiras pessoas que se inscreverem, não é isso, Robert, na mentoria? Isso, Estela. Só avisar os alunos que a gente, após terminar, o término dessa aula, nós postaremos lá no grupo, né, algumas informações e tal. A gente vai falar o horário, vai ter um horário específico que vai ser aberta essa promoção, que vai ser a partir de amanhã, na verdade, ao meio-dia, que vai estar valendo a promoção, né? Que a gente vai fazer um valor aí para bater todos os preparatórios, entendeu? Para ajudar mesmo de verdade a galera que quer ser aprovada, que quer uma ajuda daquele jeito que a professora Estela sabe bem ajudar esses alunos.
Então, estamos bem acompanhadas, né? É isso. Pronto, pronto. E aí eu vou estar com vocês na parte, né, de legislação do SUS e a parte específica de enfermagem, mas terão também outros professores, né, que também vão estar com essa mentoria, né, com o nosso grupo aí, para as áreas específicas também, de conhecimentos gerais, né? Isso, Então, língua portuguesa, não é isso? Raciocínio isso, lógico. isso. Língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Matemática, vai ter atualidades, vai ter legislação municipal, também o pessoal pede bastante. E o que mais? Está faltando alguma? Vai ter até algumas outras que vai ter alguns aulões específicos, igual o pessoal está pedindo muito auxiliar, auxiliar bucal. Eu não sei se é Isso, isso ou eu estou técnico, confundindo, é esse mesmo, né? isso. Auxiliar de saúde bucal, tem alguns. Então a gente vai, na verdade, sentir como é que tá o pessoal, o que o pessoal estão querendo. A gente vai dar, na verdade, a gente vai trocar uma ideia agora no grupo para saber se a galera prefere, por exemplo, a mentoria com aulas todos os dias, de segunda a sexta, ou, por exemplo, a gente dividir em alguns intensivões, por exemplo, entendeu? Ó, Uhum. tipo, 2 vezes por mês, 3 intensivão, depende, a gente vai conversar lá para sentir, mas a gente está preparado para tanto o intensivão, quanto a mentoria e quanto as apostilas também, para ajudar o pessoal, tá bom? Ótimo. E, gente, também é outro diferencial, né? Porque vocês vão conseguir, dentro da mesma mentoria, ter acesso tanto à parte de conhecimentos gerais quanto à parte de conhecimento específico, que foi o que eu falei para vocês ali na distribuição da tabela. Então, vocês conseguem, né, abarcar aí toda a parte do conteúdo que vai ser cobrado. Então, isso é importante, porque tem curso por aí que às vezes cobra, que vocês têm acesso só à parte específica, outros que é dividido, né, por área. Então, às vezes, você tem que fazer de língua portuguesa, ou tem que fazer de informática, tudo separado. Então, além disso ser ruim, né, porque acaba quebrando ali o seu planejamento, tem um custo muito maior, né? Então, aqui no Dom, vocês vão conseguir aí ter acesso por um preço, né, único aí, todas essas áreas, né? Então, Só vale mais super uma a pena. dúvida, Estela, já né, junto com o que você está falando, o pessoal também pede muita apostila, e a gente só para especificar que as apostilas que temos, né, não são para todos os cargos, mas para enfermar, todos os níveis de enfermagem vai ter, assistência social e alguns outros que aí a gente vai estar postando lá no grupo. Essas apostilas, quem adquirir a mentoria vai ganhar essas apostilas completas, que tanto a mentoria com as aulas ao vivo terão as disciplinas comuns, quanto a apostila, comuns e específicas, né? Quanto as Uhum. apostilas também terão as disciplinas comuns e específicas. Então, o aluno vai ter duas opções aí de estudo avançadíssimo para poder agregar aí com os estudos. Ótimo. E lembrando, né, como eu falei para vocês, caso um dia, por exemplo, não possa estar ali, né, na aula ao vivo, a aula fica gravada, não é isso, Robson? Robert? Perfeito, isso exatamente. A gente vai mostrar lá no grupo daqui a pouco alguns videozinhos, como acessa a plataforma, como que funciona, e é um jeito fácil. A gente também tem um suporte que é assim, estamos bem junto com os alunos para poder tirar dúvida, para poder ajudar, para poder correr atrás se for preciso de alguma coisa, alguém, às vezes algum aluno está com alguma dificuldade, a gente tenta sempre ajudar nesse aspecto para realmente aprovar, levar o aluno para cima aí, para chegar lá no dia da prova e conseguir realizar esse sonho, né? Para fazer diferença na família aí. Com certeza, até porque o nosso objetivo aqui, né, nós professores, né, a equipe que está aí por trás do Dom, é que vocês sejam aprovados, né? O nosso objetivo é a aprovação de vocês. E assim, foi muito bom, né, a turma que nós tivemos, do concurso de Vitória da Conquista, tivemos, né, um feedback muito positivo dos alunos. Então, nós estamos na expectativa aí que seja da forma e muito melhor, né, para ir Ser para a melhor, turma ser aí melhor. de Agora, Salvador, com certeza. já falando, ó, para você ver a diferença, os alunos eu acredito que vão sair na vantagem, esses de Salvador, porque de Vitória da Conquista, a gente tinha bastante pessoas, algumas pessoas pedindo, né, o início da mentoria, a gente iniciou mais para o final. Então, foram alguns aulões e tal, teve menos aulas, entendeu? Agora terão bem mais aulas, que serão aulas de segunda a sexta. No de Vitória da Conquista foram aulas 3 dias, às vezes 4 dias por semana. Agora serão de segunda a sexta para arrebentar a boca do balão. Quero ver todo mundo aprovado aí.
no Com dia da prova. certeza. Gente, aproveitar também para dizer, né, que assim, a previsão, né, Robert, de iniciar aí a mentoria já é no dia 1º de Dia, outubro já, né, semana que vem. dia 1 dia 1 de outubro, mas quem adquirir com o valor, quem adquirir agora antecipado, a gente vai fazer esse valor promocional, né, que é um valor surreal aí para o pessoal, enquanto outros estão vendendo por mais de 500, 600 reais, a gente vai fazer menos de 200 reais para quem tiver no nosso grupo, só que é só para quem tiver no grupo mesmo e para os primeiros que adquirirem aí, entendeu? Só para ajudar mesmo a galera que tá, dar aquela animada, entendeu? Para ir para cima com qualidade daqueles preparatórios gigantescos, né? Dentro de um precinho que a gente pode fazer aí para bater qualquer outro preparatório que tiver, certo? Pronto. E lembrando, gente, que a gente, né, a mentoria vai do dia 1º e vai até o dia da prova. Então a gente vai estar acompanhando vocês aí até o dia, né? Que também é outro diferencial, não é isso? Exatamente, exatamente. Segunda a sexta, aulas ao vivo ficam gravadas na plataforma, com direito de apostila, resumo, revisão, tem as estratégias que a gente utiliza, a gente dá caderno de estratégia para a pessoa anotar e etc. E vários materiais que a gente vai estar falando no grupo lá agora. Pronto. Ótimo. Show? Pronto. Alguma dúvida, gente, em relação à mentoria? Deixa eu fechar aqui. Pronto, Rihanna colocou aqui, né, Rihanna? Tudo esclarecido, que ótimo. Pronto. Em relação a esse grupo, Robert, eles já estão, não é isso? No grupo que Sim, você encaminhou o link? já Vai ser estão por lá no, mesmo, né? sim, a gente divulgou nos grupos, na verdade a gente tem outro grupo que era o de Vitória da Conquista, e eu divulguei a live lá também, mas lá a gente não tinha avisado que ia divulgar essa live, que ia ter essa live hoje, então o pessoal estava meio parado assim, entendeu? Então, a gente começou agora, essa semana, a dar uma divulgada, então, por enquanto, tem poucas pessoas, mas a partir de amanhã vai estar fazendo algumas divulgações e vai começar a chegar a galera mesmo que tem interesse, todo mundo que também vai participar, e aí a gente vai dar prioridade para quem está aí no grupo agora, para aproveitar essa promoção, já pegar mais barato do que os que entrarem depois, entendeu? Mas a galera já está no grupo, todos que estão aqui estão no grupo, e a gente Pronto. vai começar a dar as informações agora diariamente, principal, lá no grupo, entendeu? Isso. Noêmia colocou dúvidas. Diga, Noêmia, quais são as dúvidas? Noêmia colocou aqui, ó. Não entendi, cheguei atrasada, são todas as matérias. Isso, Noêmia, nós estávamos explicando aqui, né, que é um diferencial aí do Dom Concursos, que vocês vão ter, né, as aulas, né, durante toda a semana, começando no dia 1º até o dia da prova, e vai contemplar tanto a parte específica, né, no caso da enfermagem, não sei se você Isso. também é da enfermagem, pronto, assistente social. Então, vai contemplar, quanto Vai, também a parte de conhecimentos gerais, viu? desde específicas e gerais no completo. É tudo que está pedindo de acordo com o que pede, que exige o edital, né, de Salvador. A gente está dando prioridade para esses cargos, né, de início, que é enfermagem, todos os níveis de enfermagem e o assistente social também, entendeu? Tanto a mentoria quanto a apostila que a pessoa vai receber também tem um material, tanto as disciplinas básicas, comuns ali, e as disciplinas específicas. Pronto. É porque acabei falando aqui, Noemi, de enfermagem, especificando mais, porque a maioria do pessoal que estava na live era de enfermagem. No início eu perguntei qual era a área, né, da profissional, e aí por isso que eu acabei falando um pouquinho mais de enfermagem, viu? Mas como o Robert explicou aí, a área de assistência social vai estar sendo contemplada também. Viu? Sim, Ficou exatamente. esclarecido? Se tiver outra dúvida, pode colocar aí no chat. O pessoal também pode comentar lá no grupo quando tiver, qualquer dia, né, de manhã, à tarde ou à noite, precisar tirar alguma dúvida, pode perguntar lá para todo mundo, né, perguntar no grupo ou chamar a gente, algum administrador no privado também, a gente responde. Tem muita gente que não gosta, né, de comentar em grupo. A gente costuma deixar o grupo aberto porque é mais fácil, né? Às vezes uma pessoa tem uma dúvida e outra pessoa vê também e é a mesma dúvida e já vai ajudando, todo mundo ajudando um ao outro, né? Então a gente deixa o grupo aberto
pedir para os alunos aí, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode estar perguntando lá também. Ótimo. Por nada, Noêmia. Agradeceu aqui. Show, Noé. Gente, pronto. Então, para a gente continuar, né, nesse terceiro momento aqui da nossa live, eu trouxe algumas questões, tá, de legislação do SUS. Eu não coloquei a parte específica, porque como eu não sabia, né, quais seriam, né, poderiam, na verdade, ter várias profissões aqui na live, então ficaria complicado eu colocar questões do conhecimento específico, né? Então, poderia colocar de enfermagem, por exemplo, faltar de assistente social, ou eu colocar de assistente social e não ter nenhum profissional da área. Então, para otimizar, eu coloquei aqui algumas questões para a gente esquentar aí de legislação que faz parte daquele conhecimento geral, tá? Então, independente da área, né, da saúde, seja nível técnico ou nível superior, os conteúdos eles vão cair da parte de legislação, tá? Então, eu trouxe, acho que também foi 6 questões aí para a gente poder estar respondendo e vocês e tá vendo também, né, o termômetro aí, se vocês estão lembrando do conteúdo, se não estão, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. E aí eu vou querer que vocês participem, tá? Então eu vou colocar a questão, vou ler para vocês, vai ter as alternativas, e aí vocês vão colocar para mim qual alternativa vocês iam responder, e aí depois eu falo qual a alternativa correta e explico. Combinado? Coloquem aí. Sim? E aí? Pronto, ótimo. Vou colocar aqui para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, primeira questão, tá? Todas as questões são da banca do concurso, tá? Então, primeira questão. A participação popular junto ao SUS é parte de seus propósitos organizacionais. Caberá, assim, à população o controle social exercido via, então, letra A, apenas como usuários do SUS. Letra B, políticas municipais de forma exclusiva. Letra C, conselhos e conferências de saúde paritárias ao governo. E letra D, apenas junto aos programas de cunho federal, tipo Estratégia de Saúde da Família, tá? Essa sigla aí, ESF, é de Estratégia de Saúde da Família. Respondam aí, qual alternativa vocês marcariam? Deixa eu colocar aqui para conseguir. Bom, Rihanna marcaria a letra C. E os demais não pode deixar de marcar. BLD. Não, também não se preocupem em errar, tá, gente? Aqui a gente só está esquentando. O que mais? Quem marcaria diferente? Posso abrir sim. Vou abrir aqui para vocês. Foi? Deixa eu ver aqui na tela. Pronto. Vocês olharem aí e colocarem qual alternativa. A, B, C ou D. Pronto. Conseguiu ver, Cirleide? Pronto, viu, né? Letra C, Cirleide. Pronto. Noemi, a letra C. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês a resposta. Então, resposta certa, letra C. Muito bem, a maioria do pessoal acertou. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, para instigar. Essa parte da representação, né, da participação popular dentro do Sistema Único de Saúde, tá em qual lei? Vou dar a dica, tá? Tá entre lá as leis de formação do Sistema Único de Saúde. Lembram qual é a lei? Que vai falar aí dos mecanismos de participação popular. Se não lembrar, não tem problema não. Só coloquem aqui. Não, eu vou saber. E aí, pessoal? Pronto, beleza. Não tem problema não lembrar, não, gente. Pronto, repito. Esses mecanismos que está aqui na questão, né? Que é conselhos e conferências de saúde.
né? Embora não esteja perguntando nessa questão, mas é um assunto que pode cair em outra questão. Qual é a lei que a gente encontra esses mecanismos? Cileide acha que é 8.080, Rihanna acha que é 8.080. E aí? Vamos lá. Então, lembrem, vamos relembrar aqui, tá? Dentro das leis de formação, né, de criação do Sistema Único de Saúde, nós temos duas leis principais, tá? Que é a 8.080, que é a primeira lei, e nós temos depois a 8.142. Isso, Cileide, né? Então, a 8.142, ela vem tratar de alguns pontos que foram vetados, né, pelo presidente, então, da época, na Lei 8.080. E aí, acabam que esses pontos que foram vetados, eles falam justamente desses mecanismos de participação popular, que a gente tem esses dois mecanismos principais, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então, esses dois mecanismos eles vão estar explicados, retratados lá na 8.142. Isso mesmo, Silente, ela complementa a 8.080. E aí eu trouxe aqui, só para a gente relembrar aqui, que na alternativa, ele fala sobre a questão de paritária. Ah, entendi. Rihanna botou, por isso coloquei não, ficou na dúvida, né? Às vezes confunde mesmo, a gente fica, é 8.080, 8.142, mas agora vocês não vão esquecer mais, tá? Falou em participação popular, é a 8.142, certo? Então, na alternativa, gente, a alternativa vai trazer a questão de paritária. Isso também é uma pegadinha que cai nas questões. O que seria essa paridade aí em relação, né, aos conselhos e às conferências de saúde? E aí a 8.142 ela vai esclarecer isso, tá? Então, na verdade, esse termo paritário ele está relacionado a uma distribuição, né, de forma igualitária ali entre os representantes que vão compor tanto os conselhos quanto as conferências. Então, ela vai trazer isso em porcentagem, tá? E esse número está lá na lei, vocês têm que gravar. Então, dentro desses dois mecanismos, nós temos a divisão aí de metade. Então, 50% vão ser de representante de usuários, então, obrigatoriamente, tá? E os outros 50% vai ser dividida também de forma igualitária, tá? De forma paritária. 25% vai ter que ser compostos pelos gestores e prestadores de serviços do SUS e os outros 25% por trabalhadores da saúde, tá? Então, aqui ele não está falando de quantidade. Então, por exemplo, vamos supor que no total nós tenhamos aqui, tá? Vou falar um número aleatório, nós tenhamos 100 representantes, tá? Então, o que a lei diz? Que desses 100 representantes, tá? 50 tem que ser usuários e 50 tem que ser representantes dos demais segmentos, tá? E esses 50 profissionais, né, que vão ser representantes dos demais segmentos, eles vão ter que se dividir. Então, 25 obrigatoriamente vão ter que ser de trabalhadores da saúde e os outros 25 vão ser de gestores, pessoas que prestam serviço, por exemplo, a rede privada, para o Sistema Único de Saúde, tá? Então, a gente tem essa divisão aí, em termos de porcentagem, que está descrito na 8.142. E isso também cai em prova. Então, vocês têm que entender, quando falar dessa paridade em relação aos conselhos, ele está falando dessa divisão aí. Então, vocês precisam entender como é que é a divisão e quem são, né, os profissionais, as pessoas que vão estar compondo essa representação. Entendido? Sim, posso seguir? Sinalizem, gente, se tá tudo. Se tiver dúvida, eu explico, não tem problema. Posso seguir? Sim, coloquem aí, eu falem. Pronto, posso continuar. Se vocês ficam em silêncio, aí eu fico sem saber se eu posso continuar ou se ainda tem alguma dúvida. Pronto, então eu vou continuar, certo? Próxima questão. A direção do SUS é única, sendo exercida na esfera governamental, no âmbito da União, pelo, letra A, Ministério da Saúde, B, Ministério da Integração, C, União das Secretarias Estaduais, ou D, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual é a alternativa?
Leiam aí e colocam no chat também, para eu poder ver como é que vocês estão. Riana já colocou a alternativa que ela marcaria. Nainha também. Vamos lá. Como eu falei para vocês, não tem problema errar. Tá? Aqui pode. A gente vai acertar aqui para não errar na prova. E os demais marcariam qual alternativa? Cirleide marcaria qual? Belle. Então, todo mundo está indo de A. Então, vamos ver? Então, resposta certa, letra A. Muito bem. 100% de acerto, olha. Isso mesmo, tá? Então, lembrar que no SUS a gente tem essa questão, né, da direção ser única, ser unidirecional, embora a gente tenha um outro princípio, que eu não vou falar agora, porque vai ter na questão aí, depois eu retorno com vocês, para não dar a resposta. A gente vai ter um outro princípio envolvido aí, tá? Mas aí nós vamos ter representante dessas esferas. Então, a nível da União, tá? A nível estadual e a nível municipal, tá? E aí a questão está perguntando para vocês a nível, né, da União, do governo federal, quem seria aí esse representante? E aí a gente tem, né, o Ministério da Saúde aí como setor, né, que vai representar aí o SUS, né, de forma geral aí para todos os estados e municípios brasileiros. Ok? Questão 3. Vamos lá. Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, analisa as afirmativas a seguir. Percebam que a forma da questão mudou um pouco, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês como é importante a gente conhecer também um pouquinho da banca? Então, assim, continua sendo de múltipla escolha, né? Vocês vão ter que escolher uma alternativa, mas aí o formato ele modificou. Então, a gente tem aí 3 sentenças que vocês vão ter que avaliar e identificar quais delas, ou se todas são verdadeiras, para poder estar marcando a sua alternativa. Né? Então, é um outro formato aí, né, de formulação de questão. Então, na sentença 1, nós temos: deve haver descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Sentença 2. Deve haver ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. E sentença 3, deve haver integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Vejam aí quais são as verdadeiras, ou se todas são, e marquem aí a alternativa. Letra A, né? 1, 2 e 3, se for verdadeira. Letra B, se só for verdadeira a 1 e a 2. Letra C, se só for verdadeira a 1 e 3. E a letra D, se for a 2 e a 3 apenas. Coloquem aí no chat qual alternativa vocês marcariam. Diana já sinalizou. Vamos lá. Noêmia, Belle, Cirleide. A, B, C ou D? Belle já colocou. Vou passar. Vamos lá ver qual é a alternativa. Resposta certa, letra A. Então, todas as sentenças são verdadeiras, tá?
E aí é que eu vou trazer, na sentença 1, traz um princípio aí do SUS, né, que é o princípio da descentralização. Embora, então, a gestão ela seja única, ela tem uma direção única, tá, em cada esfera, tá? O SUS, ele busca esse princípio de descentralizar. Então, a gente tem a direção aí do governo para o estado para município, só que cada esfera também tem a sua autonomia, tá? Então, isso é importante a gente entender, tá? Então, a gente tem esse processo de descentralização da autonomia, né, dos serviços, para que cada esfera possa conseguir atender às suas demandas ali, né, que é o que a segunda sentença traz. Então, deve haver ênfase na descentralização dos serviços para os municípios? Sim. Tá? E, além disso, a terceira sentença ela vai falar um pouquinho em relação às ações que são de responsabilidade do Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa entender, lá na 8.080, ele vai descrever quais são as ações, né, que vão ser de responsabilidade do SUS. E aí nós temos lá, né, além das ações específicas de saúde, nós também vamos estar ali determinando que o SUS ele tem ação, tem responsabilidade sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e ao saneamento básico. E há outros também, estou falando desses porque foi o que foi sinalizado na questão. Mas vocês precisam conhecer as outras áreas de atuação, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, em relação a hemoderivados, em relação a medicamentos, em relação à água, tratamento de água, né? Em relação à educação, formação de novos profissionais. Então, 8.080 ele vai descrever ali todos os campos de atuação e de responsabilização do SUS, tá? E aí eu trouxe aqui só para revisar, tá? Não vai dar hoje, né? Como eu falei, é um esquentada hoje aqui. Então, assim, não vai dar para a gente estar falando de cada um desse, tá? Mas na mentoria a gente fala de cada princípio, de cada diretriz, explica o que é cada uma para vocês, tá? Mas só para relembrar, como princípios do SUS, nós temos, né, 3 princípios fundamentais: universalidade, integralidade e equidade. E como diretrizes, nós temos 6 diretrizes, tá? Regionalização, hierarquização, territorialização, resolutividade, participação da comunidade, né, também pode ser chamada de participação popular, e a longitudinalidade do cuidado, tá? Então, a gente precisa, né, quando a gente for trabalhar esse conteúdo, vocês vão conseguir entender e compreender o que quer dizer cada um desses termos, tá? E cai muito em prova. Toda prova tem uma ou mais de uma questão relacionada ou aos princípios ou as diretrizes. E é importante que vocês não confundam, saibam quais são os princípios e quais são as diretrizes. Eu sei que é um pouquinho chato, mas precisa gravar, tá? Para não confundir, porque a depender do enunciado, ele pode estar perguntando, por exemplo, sobre diretriz e vocês marcarem uma alternativa que é sobre princípio. E aí vocês vão perder a questão. Então, precisa saber quais são cada um, né, essa diferença, e também o significado de cada um, né? Compreender. Tá? E aí eu trouxe uma outra questão, cobrando essa questão dos princípios e diretrizes, mas de uma outra forma. Então, para vocês perceberem como cai bastante esse conteúdo aí na prova. Tá? Então, a questão 4 diz assim: no âmbito do Sistema Único de Saúde, existe a garantia de acesso a qualquer pessoa em igualdade de condições. Isso é uma afirmação. Aí ele diz: a afirmativa refere-se a qual princípio doutrinário do SUS? Letra A, equidade. Letra B, integralidade. Letra C, descentralização. Ou letra E, aplicação do sistema. Qual é a alternativa vocês marcariam? Noêmia marcou letra A. Obrigada, Riana. Riana disse que está excelente, agradeço. Noêmia colocou aqui também quanto tempo temos para estudar. Você está falando em relação ao dia da prova, é isso? Se for, a prova ele vai ser no dia 17 de novembro, tá? Pronto. E aí a mentoria a gente vai iniciar no dia 1º de outubro e vamos até o dia da prova, até o dia 17 de novembro, tá? Com vocês. Pronto. Noêmia já marcou, né? A letra A, Belle também sinalizou aí letra A, Riana também letra A, tá todo mundo indo de letra A. Então vamos ver qual é o princípio doutrinário a que está se referindo, né? Essa afirmação. Pronto, 100% de acerto.
Isso, ao princípio da equidade, né? Então, a gente precisa entender que o princípio da equidade, né, é um princípio em que ele garante uma igualdade, né, na assistência à saúde, no acesso também da população ao serviço, né, depende da necessidade que essa população tenha, que esse usuário tenha, tá? Mas não é uma igualdade, né, de termos que todo mundo vai ser da mesma maneira, tá? É igualdade relacionada à condição, à necessidade. Então, é como a gente costuma dizer. Então, a gente acaba oferecendo mais naquele momento para quem precisa mais, e oferecendo menos a quem precisa menos. E dessa forma, a gente consegue alcançar essa igualdade de condição, tá? E isso vai nortear tudo, por exemplo, vai nortear o acesso ao serviço, o acesso aos exames, né? Porque a gente vai ter ali uma quantidade, uma oferta, por exemplo, vamos pensar no tomografia, tá? Então, a gente tem ali uma quantidade, uma oferta de número em termo quantitativo, né, para aquele exame, e a gente tem uma demanda de pessoas. Então, assim, como atender? Quem vai, né, conseguir, né, ser atendido de forma mais imediata, quem não vai? A gente vai atender atendendo a esse princípio da equidade. Então, a gente vai analisar os critérios relacionados à condição de saúde daquele indivíduo e observar naquele momento, né, dentre aqueles pedidos ali, quem é o usuário que está precisando mais daquele atendimento, né, daquele exame. E aí a gente consegue ofertar para esse usuário atender a necessidade dele e não ferir o princípio da equidade, tá? Isso estou falando de forma grosseira, mas depois a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor, tá? Lembrando que ele traz também aí nas alternativas, né, o princípio da integralidade, da descentralização, e não existe, né? A letra E, a aplicação do sistema, isso não é um princípio doutrinário. Questão 5, vamos lá. A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. Tá? Em relação à construção do SUS, analisa as alternativas legislativas seguintes. Ele está falando em relação a leis, né? Nós temos aí na sentença 1, Constituição Federal, sentença 2, a lei número 8.080, sentença 3, a lei 8.142. Ele quer saber qual delas focam na construção do SUS. E aí vocês vão avaliar e ver, né, se existe mais de uma ou se são todas, tá? Então, aqui eu só repetir para vocês, então, a alternativa A, elas focam na construção 1, 2 e 3, só a Constituição na letra B, na letra C, só a Constituição e a 8.080, a letra D, só a 8.080 e a 8.142. Sileide falou, não está aparecendo a imagem da pergunta? Não entendi, Sileide. Não está projetando, não? Para mim está aparecendo que está projetando. Noêmia disse que para ela também está. Para mim também tá, professora, aparecendo. Será que não é a questão da sua conexão, Sileide? A Belle também falou que está. É, só para a Sileide não está aparecendo. Você quer tentar sair e retornar, Sileide? Para ver se melhora? Porque aqui para os demais está sendo projetado. Pronto. Sai e volte. Eu vou te aguardar aqui nesse slide. Então, deixa eu ver. Pronto, Riana já respondeu, Noêmia também, Belle também já colocou. Vamos só aguardar aqui, Cirleide entrar para ela poder marcar também a alternativa dela. Melhorou, Cirleide? Pronto. Então, sinaliza aí qual alternativa você marcaria. Iremos te aguardar.
A, B, C ou D? Estamos na penúltima, tá? Na penúltima pergunta da aula de hoje, né? Dessa live de hoje. Cirleide, posso passar então? Tá na dúvida, vai na B. Pronto. Então vamos ver. Então, resposta correta, letra A. Então, e aí nós vamos aqui relembrar, né, o processo aí de construção do SUS, né? Inclusive a questão até deu assim uma dica que ela colocou na ordem certinha, né? Na ordem cronológica, tá? Então, primeiro nós temos a Constituição Federal, né? Que ela vem aí no processo de redemocratização do país, tá? Nós vamos ter uma aula falando dessa questão da evolução, tá? Das políticas públicas no Brasil, o processo de construção do SUS. Então, a gente vinha de um momento, né, de ditadura, teve o processo de redemocratização, e aí nós temos então, a nova Constituição Federal. E aí a Constituição Federal, no artigo 196 e 198, ele vai trazer alguns fundamentos aí, que será a base inicial do Sistema Único de Saúde. O SUS ainda não existia neste momento, tá? Mas aí vai servir como base para as leis de construção do SUS. Então, nós temos aí a Constituição Federal inicialmente, e aí no ano de 1990, nós temos primeiro a Lei 8.080, que vai, né, fundamentar toda a estrutura aí de organização do SUS. Só que aí alguns, como eu disse para vocês, alguns pontos são vetados nessa lei, que são justamente os pontos relacionados à participação popular. E aí, né, a população, então, começa a exigir, e aí, de forma complementar, para que esses requisitos que foram vetados, eles sejam atendidos, no mesmo ano sai a 8.142. Então, a gente tem essa tríade aí, tá? De leis que vão participar dessa construção, né, do SUS. Então, a gente tem a Constituição Federal, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Então, resposta certa, letra A. Okay? Questão sexta e última. Pronto, Noêmia colocou aqui pensando que a Lei 8 foi a regulamentação. É. A gente tem uma aula na mentoria, tá? Que eu vou explicar tudo para vocês aí, né? Como é que foi todo o processo, né, de construção para a gente chegar no SUS, né? E também o que modificou depois de 1990, né? Que a gente tem a questão do Programa de Saúde da Família, que se transformou em Estratégia de Saúde da Família, até a gente chegar nos dias atuais. Tá? Então, questão sexta e última, o artigo 196 da Constituição Federal afirma que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso também significa que a saúde, sentença 1, é um direito e não um serviço. Sentença 2, deve ser de alcance a todos os cidadãos brasileiros. E sentença 3, deve ser de alcance somente aos contribuintes da Previdência Social. Qual alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? Coloquei no chat. Então, Laisa já colocou aí, Cirleide, Rihanna, Belle. Todo mundo indo de letra B. Vamos ver, então? Resposta correta, letra B. Muito bem, 100% de acerto. Então, assim, o próprio artigo, ele vai trazer essa questão, né, de que o SUS, a saúde, na verdade, né, passa a ser um direito, que a gente vai entender que, precisava dizer isso? Precisava estar na lei, tá? Porque até então não era um direito de todos os brasileiros, não, tá? Então, a partir desse momento, se torna um direito, tá? E não apenas um serviço. Então, o Estado ele não era mais, não era opcional oferecer ou não saúde para a população. A partir daquele momento, ele tinha a obrigatoriedade de fornecer a saúde, tá? A gente ainda não tem um sistema de saúde público, tá? Mas ele tinha que oferecer o serviço de saúde para a população, tá? E deve atender a todos os brasileiros, sim. O artigo ele vai trazer isso, né? Que deve atender a todos, sem nenhuma distinção, tá, gente? Não importa a classe econômica, se a pessoa está trabalhando no momento, se não está, tá? Por que eu estou falando isso? Porque antes tinha essa diferenciação, tá? Em relação a pessoa estar trabalhando ou não estar trabalhando no momento para ter acesso ou não à saúde, tá? No nosso país.
Então, a partir também do artigo 196, ele vai trazer que não, tá? Todos os brasileiros deveriam ter, a partir daquele momento, acesso à saúde, tá? E não somente os da Previdência Social, tá? Então, por isso que a terceira sentença aí, ela é falsa. E é importante não confundir, porque antes da Constituição Federal, a gente tinha essa diferença em relação à Previdência Social. E aí eu trouxe para fechar, eu trouxe o artigo, né? Que vocês não podem esquecer, tem que estar na mente, tá? Registrado, que é o artigo 196, que ele vai trazer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido como, através de políticas socioeconômicas, tá? Visando a redução do risco de doença e de outros agravos, e obrigatoriamente deve oferecer acesso universal, ou seja, todos os brasileiros, igualitário, tá? Não pode ter nenhuma forma de discriminação nesse acesso, as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Então, assim, é um artigo bem completo, e daí a gente vai observar que vai ser destrinchado aí várias políticas de saúde, reforçando aí esses princípios fundamentais aí da Constituição Federal, desse artigo 196. Foi um marco para a saúde do nosso país, e especialmente para a saúde pública, tá? Então, assim, questão de prova, vocês não podem esquecer nem qual é o artigo, que é o 196, e nem a descrição do artigo, certo? Chegamos ao final, gente, da nossa, da nossa live. Noemi, obrigada, Noemi. Foi ótimo também estar com vocês, tá? Só para reforçar, a Robert vai estar passando aí todas as informações no grupo para vocês. Qualquer dúvida também vocês podem tirar lá, né? E eu conto com vocês, né? Se a gente puder estar aí presente na mentoria, né? Discutindo, aprendendo juntos, né? Porque assim, o conhecimento é um processo, tá? De aquisição aí, que eu ensino aí também ao mesmo tempo aprendo com vocês, né? A gente vai fazendo essa troca aí de conhecimento que é fundamental, viu? Por nada, Silene, também amei estar com vocês. Vai ter outro aulão gratuito. Aí com o Robert, viu, Beli? Como é que vai ser essa organização aí, com o Dom Concursos aí, como é que vai ser essa organização, tá? E como eu disse, eu vou estar com vocês aí na parte de legislação do SUS e na parte específica, tá? E aí a distribuição, a organização aí é com o pessoal aí do Dom. Mas ele vai passar as informações no grupo, tá bom? Agradeço aí mais uma vez, gente. Tem meus contatos aí, tá? Estou sempre à disposição aí dos alunos, caso precisem tirar alguma dúvida. E tenham todos aí uma boa noite. Robert, se quiser esclarecer alguma coisa, está aberto também. Então, a gente vai estar iniciando um bate-papo lá no grupo agora, para tirar dúvida de todo mundo, explicar certinho. Só isso. Pessoal, podem dar um pulinho lá no grupo agora, que estamos aguardando vocês. E obrigado, viu, professora, pela aula, sempre surpreendendo e Por ajudando nada, à demais. disposição aí de vocês, viu? Valeu. E vamos estar juntos aí nessa jornada, né? Rumo à aprovação. Com certeza. Tchau, gente. Um abraço, viu, para todos.